Hoje, no Entrevistando Cientistas, vamos entrevistar a Ariana Musa, uma cientista brasileira atualmente trabalhando no Departamento de Pesquisa em Câncer Pancreático do Hospital Henry Ford em Detroit, nos Estados Unidos. A Ariana é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, é mestre e doutora em Biologia Geral e Aplicada, com especialização em Biologia Celular pelo Instituto de Biociências de Botucatu, na Unesp, e a sua pesquisa de doutorado se concentrou na identificação de alvos oncogênicos na próstata, utilizando um modelo transgeracional para investigar os efeitos dos fitalatos na saúde. Nos conte um pouco sobre como chegou até aqui, para a gente saber mais da sua trajetória e o que te levou a essa área de interesse, com um estudo mais aprofundado sobre a oncogênese. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Eu gosto de introduzir dizendo que eu sou uma aluna de escola pública, cheia de sonhos. E um dos meus sonhos, aquele universo, era cursar a universidade. E aí eu fui escolher o meu curso baseado, obviamente, nas disciplinas que a gente tem mais afinidade, que no caso, na minha, era a biologia. E aí eu queria fazer alguma coisa que desse retorno direto para a sociedade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a situação da pandemia, né? Quem trabalhava com vírus naquela época foi super útil. Eles contribuíram de forma muito abrangente naquele período. Mas no meu caso, o câncer estava começando a ganhar forma, a ser mais evidente. E aí eu ficava me perguntando por que não é tão fácil assim entender por que a célula ela sofre alguma mutação e aí ela começa a proliferar de forma desregulada e aí começa a causar dano no tecido. Por que não é tão simples? Então isso começou a despertar. Durante o meu curso de biologia, eu fui me moldando em cima disso. Olha, quais são as complexidades do ambiente tumoral, né? O que é o câncer? Por que a gente tem diferentes tipos de respostas para diferentes tipos de tratamento, né? Diferentes tipos de câncer. E aí eu fui me aprofundando nessa temática. Durante seu doutorado, você analisou como a exposição materna a fitalatos pode aumentar o risco de desenvolvimento do câncer de próstata em descendentes. O que te motivou a investigar os efeitos dos fitalatos especificamente na saúde da próstata e no desenvolvimento do câncer de próstata? É interessante porque eu venho de uma linha de pesquisa do meu mestrado, né, que é de desreguladores endócrinos. Então, são todas as substâncias que ela tem a capacidade de atuar com as nossas vias hormonais, né? Então, se a gente pensar sistemicamente, a gente tem todo o nosso organismo ele é controlado por hormônios. Então, se a gente tem substâncias externas que estão interferindo nessa via, por consequência, a gente vai ter um desequilíbrio. E as glândulas, os tecidos que são hormônio dependentes, eles são extremamente sensíveis a isso. Na minha iniciação científica, eu trabalhava com reprodução humana, né? E aí eu achava extremamente interessante como o tecido ia se moldando de acordo com os estudos que a gente, né, estimulava. Aí eu achei esse meu orientador, que foi o professor Wellington, e ele tinha essa temática de associar o câncer, que é uma temática que eu vinha, né, brilhando nos meus olhos há um tempo, saltando nos meus olhos há um tempo, como desregulador endócrino. Eu falei assim, nossa, qual é o impacto do ambiente na nossa vida, né? Qual é a consequência dessa para o futuro? E o câncer de próstata, essas pesquisas elas são essenciais para a gente entender quais são os fatores, porque quando a gente pensa em câncer, a gente tem vários mecanismos chaves que vão, né, mutação, que vão estimular isso, mutação, bloqueio de morte celular, por exemplo, proliferação. É meio cômico isso, mas os fatores ambientais, eles começaram a entrar nos hallmarks do câncer recentemente. Porque as pessoas não olhavam para isso. A primeira coisa era, esse tecido está mutado, essa célula está mutada, então é isso. Não, não é isso. O que é? Então elas foram olhando mais para a biologia. Então demorou-se muito para olhar o que o ambiente externo, né, está apresentando e qual a influência desse ambiente externo nesse caso clínico, por exemplo, nessa conclusão, né? Eu oferecia isso, então a gente falou, olha, vamos estudar qual é a consequência de desreguladores endócrinos, de geral. Mas por que o fitalato? Porque o fitalato ele está presente no nosso cotidiano de forma que a gente não consegue entender. É um tipo de plastificante. Então, se você olhar qualquer coisa aí na sua frente agora, assim, você vai ver que tudo, qualquer mínima coisa tem plástico. Então, você está exposto a diferentes doses de fitalatos diariamente, de diferentes formas. E a gente tinha alguns estudos recentes provando que as crianças também já vinham sendo expostas, né? Então, se você coletava o sangue fetal, o cordão umbilical, a placenta, você tinha taxas de fitalatos que eram alarmantes na época. A gente falou assim, nossa, interessante, vamos ver quais são, né, as consequências disso quando a gente tem uma exposição precoce. E a gente pensa no longo prazo, porque se a gente olhar os números para a incidência de câncer, eles não estão parando, eles estão sempre crescendo. E a gente acha, hoje, né, a gente entende de forma mais direta que o ambiente, ele tem, o ambiente ao qual o indivíduo está exposto durante a vida, ele tem influência direta nessa incidência de câncer, no desenvolvimento ou não, né? Ou também em como o paciente vai responder a diferentes tipos de tratamento. Então, assim, é uma linha de pesquisa, para mim, encantadora, que dá diferentes respostas a curto e a longo prazo, né, quando a gente pensa nas perguntas que a gente tem. Então, assim, foi um achado juntar todas essas coisas aí. Como os fitalatos foram escolhidos como foco da pesquisa e quais são os principais riscos à saúde associados a eles que justificam essa preocupação?
É que anteriormente nós estudávamos o BPA, que também é extremamente utilizado. E aí, nos países, não sei porque no Brasil essa regra ainda não é tão forte, mas nos países do exterior, né, no exterior, começou-se muito a produzir produtos BPA free, né, então sem BPA. E aí as companhias começaram, porque teve uma regra que falou, olha, BPA é prejudicial para a saúde, a gente vai banir, vai fazer o máximo para banir. Então as companhias começaram a buscar alternativas, né? Então eu não posso usar o BPA, então o que eu posso usar para dar a mesma característica que eu tinha, empregar a mesma característica que eu tinha no produto anterior? Então eles começaram a buscar outros componentes e o fitalato é um deles. E aí o índice de consumo de exposição dos fitalatos começou a subir mais. Então chamou a nossa atenção, falou, então vamos explorar, ver o que está acontecendo quando nós somos expostos a essa molécula. Como foi feito o processo de exposição perinatal a fitalatos nos animais e quais foram as doses utilizadas e como elas se comparam aos níveis de exposição humana? Perfeita pergunta. Bom, o modelo perinatal, então, quando a gente fala perinatal, a gente tem embriologistas que não gostam muito desse termo, mas ele vai pegar a gestação e a lactação. Então, vai pegar toda essa janela, que é exatamente a janela de desenvolvimento do tecido da glândula prostática, tá? Para a gente poder entender qual a consequência desse período a longo prazo. Então, o que a gente fez? A gente esperou a glândula começar, depois depende 8C, depende do modelo que você está usando, entre o 6 e o 8, a glândula começa a se desenvolver. Então, a gente não queria perturbar o desenvolvimento, o estabelecimento da glândula. Aí, após esse período, eu acho que depende 10, a gente começou a induzir o tratamento. E esse tratamento ele foi diário, porque a gente queria, né, estimular, mimetizar uma exposição humana, que é diária. Então, ele foi diário, do dia de desenvolvimento da glândula prostática 10, do dia de desenvolvimento 10, até o dia pós-natal 21, que é quando esses rins são desmamados. Então, eles não dependem mais da mãe para se alimentar, eles vão começar a buscar outros recursos. Então, fechou a nossa janela. Aí, referente às doses. As doses que a gente avaliou foram 20 miligramas por quilograma, então todos os dias tinha que pesar o ratinho, ver quanto ele pesava para a gente poder dar o tratamento. E 200 miligramas, 20 microgramas e 200 miligramas. Por quê? A menor dose é a dose que a gente chama de ambientalmente relevante. O que significa isso? É a dose que as agências de desenvolvimento permitem que as indústrias usem nos diferentes produtos. Então ela fala, olha, essa dose é segura, nós já testamos, vocês podem usar. Aí a gente fala assim, mas será que é segura mesmo? Vamos testar para ver se realmente é segura? E a gente já provou que as menores doses, a longo prazo, elas tendem a causar mais efeitos do que as maiores. Porque as maiores, se você pensar agora, eu tô com muita dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento agora. Ai, nossa, mas eu vou tomar 3, que é para o efeito ser mais, né, duradouro, mais rápido, digamos assim. Então, o seu organismo vai responder rapidamente. Agora, se você for tomando de pouquinho, o seu organismo vai demorar a reconhecer aquilo, vai demorar a responder. Então, isso que acontece com a menor dose. A menor dose, você vai sendo exposto de pouquinho, e essas consequências, elas vão sendo modificadas a nível tão não significativo, digamos assim, que no final, você vai ter uma resposta muito mais crônica do que a maior dose. Porque a maior dose dá uma resposta, você fala assim, nossa, tá acontecendo uma coisa, não tô me sentindo bem, então você vai parar de tomar aquilo. Você vai achar um meio desse sintoma não acontecer mais. Agora, a menor dose, ela vai devagarzinho, causando efeito, e você não percebe. Quando você percebe, já é um cenário mais crítico, digamos assim. Aí, no meu caso, a maior dose que a gente utilizou era para mimetizar os meios de produção, aonde você tem exposição alta. Então, por exemplo, nas fábricas, né, nas maquinarias, nos ambientes de extração. Então, você tem alta exposição desses indivíduos. Agora, a menor dose é isso. Se você for, por exemplo, no meio hospitalar, você vai ver que todo aquele material, por exemplo, a bolsa de soro, ela é feita de plástico. Você tem um plástico ali. Você tem fitalatos, você tem as moléculas saindo e contaminando aquele líquido que está ali, tá? Então, assim, menor dose e a dose no ambiente de trabalho, por exemplo, de autoexploração, tá? Você pode nos explicar como a exposição a fitalatos no período perinatal altera especificamente a expressão gênica e proteica na próstata? Boa pergunta também. A gente precisa pensar que todo o insulto externo ao organismo, ele vai desequilibrar esse organismo. Especialmente quando ele acontece de forma contínua. Então, se a gente pensa na maquinaria proteica, por exemplo, eu tenho determinada proteína responsável por controlar a proliferação do tecido. Quando esse tecido está proliferando demais, a gente tem um feedback que funciona, fala assim, olha, vai lá naquela via de sinalização e bloqueia a expressão dessa proteína, porque a gente tem muita proteína aqui, a gente não precisa desse tanto de proteína, bem grosseiramente falando. Então, esse feedback, ele funciona. Quando você tem um fator externo influenciando nisso, ele vai bloquear essa via que fala assim, olha, desliga lá, porque a gente tem muito dessa proteína, e ele vai começar a estimular mais. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesse sentido de tecido desequilibrado e câncer, o que acontece com uma célula cancerígena? Ela começa a desobedecer todos os sinais de parada. Olha, você precisa checar fazer a checagem de proliferação, porque alguma mutação está aqui. A célula cancerígena ela fala assim, não me interessa, eu quero continuar, eu preciso sobreviver, eu preciso crescer, e eu vou me multiplicar, eu vou invadir esse tecido. Então, o nosso objetivo era mostrar que, de fato, toda essa regulagem de produção de proteína, controle de expressão de microRNA, ele é perturbado conforme essa glândula vai desenvolvendo, porque essa glândula está se desenvolvendo
num ambiente totalmente desequilibrado. Se a gente suspender o estudo, esse tecido vai ser capaz de se recuperar de alguma forma? A gente não sabe, porque a gente não olhou para a mutação, a gente não foi a fundo nessa coisa da genética, tá? Mas a gente pode falar que é muito difícil a gente ter um tecido mais próximo do normal quando a gente tem esse distúrbio de forma contínua, um período tão grande como foi esse período perinatal, que foi o que a gente expôs, né? Os efeitos que você observou na próstata dos ratos se mantêm ao longo da vida adulta até a velhice. Como essas mudanças moleculares persistem por tanto tempo? Então, é justamente isso. A gente entende que o tecido, na tentativa de permanecer se desenvolvendo, permanecer funcional, ele desenvolve alguns mecanismos, e esses mecanismos, eles são diferentes do normal. E aí, essas vias alteradas, elas vão ser vias mais suscetíveis para esse tecido desenvolver uma patologia no futuro. Então, é isso que o nosso olhar estava exatamente para isso. Quais são as vias alteradas? E se essas vias permanecem alteradas, qual é a consequência? A consequência é a doença, que a gente viu no indivíduo envelhecido. Então, o interessante dessa pesquisa foi que a gente conseguiu mapear a doença e a consequência dessa doença, que era exatamente nessa maquinaria de expressão proteica e de processamento de RNA e microRNA. Agora, no nosso caso, essas vias elas foram sendo expressas mais ou menos, a depender do ponto que a gente estava avaliando, mas elas foram contínuas, né? E eram vias diretamente relacionadas com o câncer. Por isso que a gente ficou tão empolgado. Então, falou assim, nossa, essa proteína calcicolina, por exemplo, quando a gente olha para um câncer de próstata, ela está sempre ali regulada. Mas ela também se mostra regulada quando esse indivíduo nasce. Qual é a problemática disso? Porque quando esse indivíduo nasce, talvez essa proteína tenha uma outra função, né? Ela não está ali para desenvolver o câncer, porque esse indivíduo não vai desenvolver o câncer quando ele nasce, né? Na maioria dos casos. Mas aí, como a função dessa proteína ou desse gene é modulado ao longo da vida, para que ela possa ativar vias, ou bloquear vias imunossupressivas, por exemplo, e ativar vias pró-câncer. Então, a gente foi acompanhando isso, olhando para vias específicas que estavam direcionadas à doença. Porque eu podia olhar para proteínas ou um conjunto de vias que eram relacionadas ao desenvolvimento, por exemplo, e ia me dar outra pergunta, né? Ainda temos essa pergunta, né? O que acontece? Por que esse desenvolvimento está desregulado? Será que dá para a gente, sei lá, fazer uma suplementação com determinado componente para a gente reverter isso? Não sabemos, porque a gente não consegue responder, mas é uma pergunta que fica no ar, sabe? Será que daria para a gente reverter esse quadro? Para a gente não chegar nesse cenário de todas as vias que levam para o cenário de câncer estarem super expressas nesse indivíduo? É muito complicado, mas foi mais ou menos nessa linha que a gente tentou caminhar, né, dentro dos dados. E a última pergunta da entrevista, né? Então, a gente queria pedir para você dar um conselho para os cientistas, jovens cientistas que estão iniciando essa carreira agora, que se interessam por essa pesquisa translacional, né? Então, que vai desde a descoberta laboratorial até potencial implicações clínicas e na saúde pública. Aí, eu queria saber se você tem algum conselho para dar, para manter o foco, manter a motivação. Isso é legal, porque eu sempre fui uma aluna que eu gostei de explorar todas as áreas. E meu curso fazia muito isso, né? A biologia é muito ampla, muito genérica. Então, tudo que eu podia fazer, eu falava, nossa, deixa eu acompanhar você no laboratório para eu ver e tal. Então, a primeira coisa é você ser motivado, ter motivação de falar, nossa, deixa eu aprender tal técnica, para que serve? No que eu posso aplicar? Especialmente durante a graduação, que é quando vocês têm mais tempo, né? Mais tempo para explorar esses universos. Não estou dizendo mais tempo para passar fazendo pesquisa, porque às vezes vocês não têm esse tempo todo, né? Mas o meu conselho para quem está começando é, primeiro, persista, não desista. A vida acadêmica ela não é fácil, não vai ter flores todos os dias. Então, vai falhar muito, muitos resultados não vão funcionar, o orientador vai ficar no seu pé, enfim, coisas vão acontecer, mas todas essas coisas servem de experiência para o profissional no futuro que você quer ser. Né? Se você quer fazer o seu doutorado no Brasil, quer fazer fora, você tem que ter uma bagagem. E como você vai ter essa bagagem? Sendo exposto, estando dia a dia ali, né? Sendo exposto ao mínimo de técnica, por exemplo. Então, são esses momentos que eu acho que são cruciais para a gente poder, para quem está pensando no futuro aí, ser um cientista, são cruciais para a gente poder se tornar um pesquisador no futuro.